sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as marcas que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima molhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A segunda certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Ele enviou seu único filho, mas não foi pra morrer em vão. A autória derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Hoje vai chegar no fundo do poço e erguer e fazer um vaso novo. Vai mostrar para os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. Eles irão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé glorificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Ao vivo, a live começando. Live vivendo o chamado na sua tela. Deus, não, não, não. Oh, não. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Ele não mandou seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou o seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para perder. Deus vai te fazer feliz. Vai tirar você do fundo do poço, vai te erguer e fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos o quê? Esteve contigo. Eles irão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé glorificado. E você vai cantar do outro lado, cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Poliana, Deus abençoe. Muito obrigado por estar nesta live, acompanhando a live vivendo o chamado. Você é um vencedor. Oh, não, não, não. Você é um vencedor. Vencedor você é. Você é vencedor. Você é um vencedor. Estamos ao vivo, chegando aqui na sua tela. A live vivendo o chamado. Hoje, sábado 29/3/2025. Louvor e adoração ao seu coração. Escuta essa letra. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Ele é feliz, valente, lutador, mas de repente tudo acabou. Mas hoje tem uma palavra pra te dizer. Recebe. Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinha foi Deus que te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus. Era feliz, valente, lutador, mas de repente tudo acabou. Mas hoje eu tenho uma palavra pra te dizer. Recebe aí, aleluia. Deus dará de volta tudo pra você. Mas não é assim. O inimigo tenta
derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Oh, glória! A live Vivendo o Chamado todo sábado aguarda você aqui nesse Instagram. Oh, glória! Subindo não foi seu coração, te maltrata tanto que decepção. Você já fez tudo pra se erguer, acha que é o fim, não sabe o que fazer. Ei, mas tem uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar. Ei, em nome de Jesus, o inimigo tenta, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Eita glória! Mais um louvor para o seu coração e a gente encerra a fase de louvor no ritmo de forró. Oh, glória! Oh, quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo para chorar. Mas há uma diferença: quando o crente enfrenta os problemas seus, é que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso o crente só chora pra Deus ouvir. Minha mãe, socorro! Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma chave, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para Ele porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Ao vivo a live Vivendo o Chamado na sua casa, no seu tablet, no seu celular. Oh, glória! Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Ei, uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Ei, quem chora pra Deus tem resposta,
a ti. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase. Oh, meus amados irmãos, esta é a live Vivendo o Chamado que entra no seu lar. Nós iniciamos com 3 ou 4 louvores para o seu coração, com certeza. Esses louvores vão estimular a sua alma, estimular o seu coração, estimular a sua vida. Eu já disse, repito, o Instagram não é crente, por ele não ser crente, ele não publica, ele não avisa aos seguidores deste Instagram que a live está no ar. Todavia, porém, você pode nos ajudar compartilhando, levando esta live mais longe. Por quê? Porque aqui você ainda vai ter palavra, adoração, louvor, refrigério para o seu coração. Todavia, porém, no entanto, conto com a sua parceria para que nós possamos alcançar mais vidas. De repente, corações serão impactados pelo poder transformador do Evangelho e você faz parte disso. Eu quero agradecer a Deus. É por isso que eu me revolto com o Instagram, porque o Instagram, meu Deus do céu, está conosco a minha mãe Socorro Fernandes de Siqueira, está conosco a Luciane Santos. A Luciane entrou logo no começo, que bênção. Luciane, tu é de 7 casas, né, se eu não estou enganado. Eu acho que é, não estou bem com certeza. Está conosco a Poliana Santos, desde o começo também, que maravilha. Está conosco a Lilian, lá da Variedades Novo Jardim. O que você precisa em variedades, bom preço, excelente atendimento, você vai encontrar na região alta de Maceió. Novo Jardim tem a Variedades com a Lília, Variedades Novo Jardim. Procura aqui no Instagram a irmã missionária Lilian. É bênção. Esposa do presbítero Cristiano, meu amigo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe também aos irmãos que não comentam e por isso não aparece por aqui. Eu sei que o Instagram algumas pessoas mostram, outras não. Mas, todavia, porém, no entanto, o mais importante é você estar aqui na live agora, neste momento, neste segundo, nesse instante. Meus irmãos, eu quero pedir as vossas orações, pois nos encontramos em um momento desafiador missionário aqui no Sertão. Nós estamos já há 2 anos numa casa que, com muito carinho, foi emprestada pelo morador que está em São Paulo. Ele tem um terreno aqui em 7 casas, mas ele está em São Paulo. E ele nos emprestou a casa, que é aquela que nós fazemos culto. E ele está colocando à venda. E Deus precisa nos dar condições para comprar aquele espaço e como eu sempre digo, aqui no sertão as pessoas não compram terreno por metragem. Eles vendem, aliás, eles não vendem terreno por metragem, nem compram. Eles vendem e compram por esqueci o nome agora, Jesus. Por tarefas. Eles compram por tarefas e eles vendem por tarefas. Então, é um terreno com um pouco mais de um espaço importante para que nós possamos continuar no sertão, já que o proprietário está vendendo e nós estamos na casa de forma emprestada. E assim que o proprietário conseguir vender para nós ou para outras pessoas, nós estaremos dispensados. Todavia, porém, no entanto, Deus que nos chamou para lá, vai nos manter lá para fazer a sua obra nesse local, no sertão alagoano, em Girau do Pociano. Então, eu desde já peço as suas orações, desde já nos nossos vídeos da igreja, você vai encontrar, se puder, se quiser, os nossos pixes, tanto no CNPJ como no número de telefone, 94226168, o código é 82, ou no CNPJ da igreja. Você pode nos ajudar por lá. Eu sei que mais pessoas vão assistir esse vídeo depois, mas principalmente também ore, interceda
por esta obra. Nós precisamos, são desafios diários, constantes, frequentes, incansáveis, e as nossas orações é para que o Evangelho continue se expandindo por esses assentamentos aqui no sertão alagoano. A mensagem de Jesus está sendo levada, a mensagem de Jesus está sendo proclamada, vidas estão sendo impactadas, porque Deus nos mandou para o sertão. Se você puder, quiser sentir-se de ser um missionário conosco, entra nessa comitiva e ser bênção para o sertão alagoano. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz. Hoje eu estava ministrando em Rosa Luxemburgo e me veio ao coração uma mensagem que depois eu irei postar aqui nas redes sociais. A mulher sem nome. Oh, glória! A mulher sem nome. Depois você vai ser impactado por esta mensagem que tem por título A Mulher Sem Nome. Aí você vai entender, vai ver e vai enxergar a importância da mulher, quem foi essa mulher, por que essa mulher existiu, porque Deus a levantou, porque ela é quem estava recebendo a visão de Deus em vez do marido, porque o anjo apareceu para ela, não foi Maria, foi outra mulher. Está num livro do Antigo Testamento, uma mensagem curta, mas muito abençoada, a importância da mulher sem nome. Eita, você vai ver esta mensagem e você com certeza será impactado. Amados irmãos, eu peço orações aos irmãos amados, porque nós precisamos. Aqui no sertão, parece incrível isso que eu vou dizer para você, mas é verdade. Aqui no sertão nós precisamos manter uma constância no campo espiritual muito grande, já que os desafios parecem ser maiores, já que os desafios parecem ser tão difíceis, parece que os desafios parecem ser tão grandes na questão da mão de obra, parece ser muito grande na questão financeira, parece ser muito grande na questão de ganhar almas. Meu amigo, quando a gente consegue ganhar uma alma aqui no sertão, é para chover para cima, é para comemorar muito. Por quê? Porque os desafios são gigantes e nós precisamos das suas orações. Nunca se ajoelhe e se esqueça de orar pelo sertão. Interceda sempre, ore sempre. Além das enfermidades que nos acometem, além dos incômodos na saúde, nós temos sempre que manter um nível espiritual relativamente constante para que a obra de Deus funcione de maneira estável aqui no sertão. Então, você precisa interceder conosco por nós e nós intercederemos por você. Eu tenho certeza que quando nós oramos pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pela obra de Deus de forma geral, de forma exclusiva, Deus abençoa a você, a mim, a nós. Nós temos uma lista de pessoas que recebem oração. Se você quiser colocar o seu nome na lista, você pode deixar o seu nome aí no direct, que nós colocamos na lista. Siga-nos no Instagram, Carlos Noia JR, no Instagram, no Carlos Noia Júnior, no Instagram da Igreja de Cristo, Ministério Vivendo Chamado, e também no YouTube, Carlos Noia JR, e no YouTube, Igreja de Cristo Vivendo Chamado. Essas informações iniciais são para você nos ajudar a expandir o Evangelho no sertão. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz, Isaías 59, eis que a mão do Senhor encolhida não está, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Todavia, porém, as mãos do Senhor estão estendidas, diz Isaías 59. Isaías 59 falava em uma época onde o povo de Israel estava numa crise absurda e descomunal. O tempo que Israel vivia daquela forma era catastrófico e amedrontador. Todavia, porém, o povo de Israel, Isaías estava dizendo, olha, vocês precisam dar um giro de 360 graus. Vocês precisam dar um giro
para que o Senhor se volte para vocês. O giro do arrependimento, o giro do recomeço, o giro do reinício. Vocês precisam voltar, porque o problema não está na mão do Senhor. A mão do Senhor continua estendida, a mão do Senhor continua atenta, a mão do Senhor continua aberta, a mão do Senhor continua protegendo, a mão do Senhor continua guardando, a mão do Senhor continua trazendo, a mão do Senhor continua guiando, a mão do Senhor continua orientando, a mão do Senhor continua lhe levando, a mão do Senhor continua lhe trazendo, a mão do Senhor continua com você, a mão do Senhor continua onde você for, de onde você vier, onde você chegar, a mão do Senhor continua ao teu lado, a mão do Senhor continua contigo, a mão do Senhor continua na tua retaguarda, a mão do Senhor continua na tua frente, a mão do Senhor continua na tua lateral direita e esquerda, a mão do Senhor continua sendo a tua base, a mão do Senhor continua sendo o teu guarda-chuva, a mão do Senhor continua sendo o seu alvo para prosseguir na caminhada. Quando a mão do Senhor está estendida de forma tremenda, a Bíblia fala, pelo menos que eu lembre aqui por cima, umas 12 vezes sobre o trabalhar da mão de Deus. A mão de Deus foi estendida para tirar o povo do Egito. A mão de Deus foi estendida para tirar Abraão e Ló de Sodoma e Gomorra. A mão de Deus foi estendida para entregar Jericó ao povo de Israel. A mão de Deus foi estendida para colocar no ventre de Sara Isaac. A mão de Deus foi estendida sobre a vida do rei Davi. A mão de Deus foi estendida contra os filisteus. A mão de Deus foi estendida contra os moabitas. A mão de Deus foi estendida contra os saduceus. A mão de Deus foi estendida contra os macabeus. A mão de Deus foi estendida a favor do povo de Israel. A mão de Deus foi estendida no princípio da criação. A mão de Deus foi estendida no tempo de Isaías. A mão de Deus foi estendida no tempo de Jeremias. A mão de Deus foi estendida no tempo de Ezequiel. A mão de Deus foi estendida no tempo de Salomão. A mão de Deus foi estendida no tempo de Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, Obadias, Ananias, Malaquias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. A mão de Deus foi estendida nos evangelhos. A mão de Deus foi estendida para a igreja no livro de Atos. A mão de Deus foi estendida no livro de Cantares. A mão de Deus foi estendida no livro de Hebreus. A mão de Deus foi estendida no livro de Filemão. A mão de Deus foi estendida no livro de Judas. A mão de Deus foi estendida no Apocalipse. A mão de Deus foi estendida em Lamentações. A mão de Deus foi estendida e continua sendo estendida nos dias de hoje. Você precisa perceber que a mão de Deus continua com você. Se a mão de Deus está com você, desafios serão vencidos. Agora há uma questão. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos. Perceba que o texto diz que a mão do Senhor está estendida para salvar e os seus ouvidos abertos para ouvir. Então, ao mesmo tempo que ele quer salvar com a mão, ele quer ouvir com os ouvidos. Deus não abençoa a você se você não falar para ele o que você precisa. Mas, pastor, mas ele não já sabe? Já sabe. Mas eu sempre costumo dizer que o cego, quando chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego, quando chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E entenda, Jesus era a sabedoria em pessoa. Como ele não sabia que o cego queria o que ele desejava. Entenda, ele sabia, mas ele queria ouvir do cego. Todavia, porém, há alguns momentos na nossa vida que mesmo Jesus sabendo o que você precisa, ele quer ouvir de você exatamente o que você precisa da sua boca. Ei, crente de boca fechada não recebe. Crente de boca fechada não consegue o objetivo. Crente de boca fechada
tem dificuldade de adorar. Crente de boca fechada talvez murmure. Crente de boca fechada talvez, possivelmente, não receba. Mas crente com a boca aberta para o Senhor ouvir. E Ele, quando está com a mão estendida para te salvar, com certeza é uma combinação perfeita para um resultado fantástico. Mãos estendidas, ouvidos atentos. Ei, a mão do Senhor continua estendida. 750 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías proclamava: todavia, porém, quando a mão do Senhor se estende, ela não volta vazia. Diz a palavra do Senhor que a própria palavra do Eterno não volta vazia. Se a palavra não volta vazia, a mão não volta vazia. Se a palavra não volta vazia, o braço de Deus está em funcionamento para trabalhar. E quando o braço de Deus está em funcionamento para trabalhar, perceba bem, o resultado vem, o resultado acontece, o resultado é incrivelmente poderoso. Por quê? Porque o crente que entende esse mistério da mão do Senhor, ele clama. E ao mesmo tempo que clama, ele espera o agir, o movimentar da mão do Senhor, o movimentar das águas, o movimentar do poder de Deus, da ação incrível do Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas está improvável. É nessa situação que Deus gosta. Ah, Senhor, está complicado. É nessa situação que Deus gosta. Ah, Senhor, está difícil, mas é nessa situação que Deus ama. Ah, Senhor, está impossível. Excelente. É nessas condições que Deus trabalha. Deus trabalha ouvindo, Deus trabalha falando, Deus trabalha agindo, Deus trabalha andando, Deus trabalha de todas as formas, mas deixa Deus trabalhar da maneira que Ele sabe, que Ele quer, que Ele sabe por quê? Porque Ele sabe tudo. Que Ele pode por quê? Porque Ele pode tudo. E quem pode tudo e quem sabe tudo age da melhor maneira. Quem pode tudo e quem sabe tudo age de maneira poderosa. Quem sabe tudo e quem pode tudo age da maneira exata e na hora exata. Quem pode tudo e quem sabe tudo faz aquilo que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo, mas Ele pode, mas Ele consegue, mas Ele sabe. Esse Deus é o Deus que continua com a mão estendida para agir, para falar, para resolver, para solucionar, para fazer acontecer. Este Deus é o Deus desta igreja que está me assistindo, é o Deus da igreja que está adorando ao Senhor nesse momento através dessa live. Perceba muito bem uma questão importante. Nós é quem resolvemos deixar ou não a mão de Deus estendida. Porque, um abraço, querida Graziele, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A minha mãe Aparecida, minha mãe 3, que Deus abençoe poderosamente, grandemente, incrivelmente. Entendam, meus irmãos, quando a mão de Deus está estendida, é fácil de ver. Mas, pastor, a mão de Deus está estendida e eu continuo no processo. A mão de Deus está estendida e eu estou, parece que, vendo as coisas demorarem a acontecer. A mão de Deus está estendida e eu não consigo ver o funcionamento dela. A mão de Deus está estendida e eu não consigo ver o trabalhar dela. Entenda, o seu horário, o seu relógio não é o mesmo de Deus. A mão dele está estendida. Diz um texto bíblico: quem fará voltar atrás? A mão de Deus está estendida, diz o texto. Quem fará voltar atrás? Essa pergunta está até hoje sem resposta. Por quê? Porque não apareceu ninguém ainda e nem vai aparecer que faça a mão de Deus retroceder 1 milímetro, se ela já está desavante a seu favor. Meu amado, minha amada, deixe a mão de Deus trabalhar. Talvez você tenha dito: agora eu não suporto mais, vou procurar meus direitos. Dizia um amigo pastor que quando o crente age na frente de Deus, Deus para. Mas quando o crente para de agir, Deus se levanta para agir. Entenda bem, você vai perceber que quando Gideão vai enfrentar os seus inimigos, Deus diz: fiquem quietos, parados e vede o que eu vou fazer. Aí Deus manda o povo só cantar, Deus manda o povo só adorar, Deus manda o povo só agradecer, Deus manda o povo só enaltecer o nome do Senhor. E não mais que de repente os inimigos do povo de Israel começam a se atacar uns aos outros,
soldado atacava um soldado do seu próprio batalhão, e assim eles se destruíram. Enquanto o povo de Israel cantava, os seus inimigos se destruíam a si mesmo. Enquanto o povo de Israel cantava, os seus inimigos eram aniquilados. Enquanto o povo de Israel cantava, os seus inimigos eram destruídos. Ei! Aí vem a pergunta que não quer calar. Neste processo que você está enfrentando, você está cantando, está murmurando, está adorando, está reclamando? Me diz aí, se você puder dizer, não fale não de jeito não, mas me responda aí no seu pensamento. Neste processo que você está passando, você está adorando, está reclamando, está enaltecendo, está incrédulo? Eu estou nesse processo, mas eu acho muito difícil Deus agir. Eu estou nesse processo, mas eu acho muito complicado Deus fazer. Eu estou nesse processo, mas eu acho quase impossível Deus operar. Ei, não fale isso, não diga isso. Você está bloqueando o que Deus tem para você. Quando você diz, eu estou nesse processo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou nesse processo, mas eu sei que o Senhor tem resposta para a minha vida. Eu estou nesse processo, mas eu sei que é uma chuva, é uma chuvada, é uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu estou nesse processo, mas o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que eu temo e os livra. Eu estou nesse processo, mas o Senhor não me deixa só. Eu estou nesse processo, mas Deus está comigo. Eu estou nesse processo, não tenho medo. Eu estou nesse processo, mas o anjo do Senhor está na minha frente. É porque esse crente entende que a mão do Senhor está estendida para salvar e os ouvidos atentos para ouvir. Deus não é surdo, nunca foi nem vai ser. Então, basta nós fazermos a receita da maneira correta, exata. Clamar e manter com as nossas ações a mão de Deus estendida para nos ajudar, solucionar, operar, resolver, curar, libertar. Quando a mão do Senhor está estendida, tudo se acalma. Quando a mão do Senhor está estendida, o povo vence os desafios, vence Jericó. Quando as mãos do Senhor estão estendidas, os inimigos são destruídos. Quando as mãos do Senhor estão estendidas, você chora, mas sabe que o culto de ação de graça vem. Quando a mão do Senhor está estendida, ninguém, nada, absolutamente, pode impedir a ação do Todo-Poderoso. Quando a mão do Senhor está estendida, você consegue dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu acredito que um dos maiores desafios, o maior desafio que nós já enfrentamos até esse momento, é este tempo que nós estamos enfrentando agora. E dentro dessa estatística comprovatória, eu queria lhe dizer, em nenhum momento passa no meu coração a ideia de acreditar que Deus não está vendo. Em nenhum momento passa no meu coração a ideia de imaginar que Deus não está percebendo. Em nenhum momento passa no meu coração a ideia de desistir. Em nenhum momento passa no meu coração a ideia de parar. Em nenhum momento passa no meu coração a ideia de voltar atrás. Em nenhum momento passa no meu coração a ideia de estancar o trabalho de Deus aqui no sertão. Sabe por quê? Porque se há uma certeza na vida de um missionário, é que quem o enviou cuida. Quem o enviou trabalha pela obra e por quem cuida da obra. Meus irmãos, é um desafio magnífico este que nós enfrentamos. Todavia enfrentamos com alegria, todavia enfrentamos com prazer. Por quê? Porque as mãos do Senhor, acreditamos nós, estão estendidas. Crente não se sente desolado, abandonado, sozinho, choroso. Não, o crente pode até por um momento passar por isso, mas continuamente, frequentemente, constantemente, não. Crente não se sente sozinho. Crente é desse jeito. Por isso que a convicção de quem nos chamou é a mesma do primeiro mês que nós pisamos aqui. Já se fazem 4 anos. E nesses 48 meses, Deus nunca deixou a gente sozinho. Eu queria lhe dizer, eu não sei qual período de tempo do processo que você está esperando, aguardando ou enfrentando você está. Se está com 2, com 3, com 6, com 90, com 120, com 160 meses. Eu quero lhe dizer o seguinte, no tempo de Deus você vai chegar aqui e dizer,
Eu ouvi aquela palavra, eu criei e recebi a palavra, e Deus fez, e Deus operou, e Deus agiu, e Deus contemplou a minha vida de forma impactante e impressionante. Por quê? Porque o Deus que faz continua sendo o mesmo. A imutabilidade é dele, nós somos mutáveis, mudamos direto. Amanhã, quem sabe, você acorda de um mau humor. Hoje você foi dormir sorrindo. Mas o ser humano é assim, muda de humor. Todavia, porém, o nosso Deus continua sendo o mesmo. A imutabilidade dele é uma essência do seu caráter. Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Sabe o que ele está dizendo nesse texto? Eu sou Deus e eu duvido que me façam mudar, que eu mude a mim mesmo. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Abraão. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Jó. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Ló. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Isaac. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Abacuque. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Pedro. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Paulo. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Filemão. Se Deus não muda, ele é o mesmo de Esdras. Se Deus não muda, ele é o mesmo de João o Batista. Se Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. Então, se ele é o mesmo, eu que mudo, eu preciso entender que se eu clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, o Senhor vai me ouvir, o Senhor continua com a mão estendida, o Senhor vai resolver para mim. Eu morava num lugar em 2005. Eu morava num lugar toda sexta-feira, a partir das 11h30 da noite, era um batuque até 3 horas da manhã, atrás da minha casa. E depois de uns 2 anos, com aquele batuque toda sexta-feira, 11h30 da manhã, batendo nos tambores, eu, na época, tinha uma cabeça um pouquinho esquentada e me deu vontade de ir lá algumas vezes. Olha, por favor, não façam barulho. Hoje é sexta-feira, eu não consigo dormir com o batuque de vocês. Mas eu fui aconselhado e me disseram assim, não vá, entrega a Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus resolver. E eu disse, é mesmo, né? Para que arrumar problema? Não tem para que isso de necessário. Entreguei a Deus e esqueci. Uns 3 meses, 4 meses depois daquele dia, o batuque estava rolando e Deus me fez ter uma fé absurda naquele dia. E eu saí na parte de trás da casa que eu morava. Olhei em direção àquela casa que estava com batuque e disse, em nome de Jesus, Satanás. Eu te dou uma ordem agora. Isso era 2 horas da manhã. Eu te dou uma ordem agora. Para com essa anarquia aí já. Em nome de Jesus, Satanás. 1, 2, 3. E foi exatamente assim o batuque. Quando eu falei 1, 2, 3, eu só vi assim. Parou. Faltou energia só naquela casa. Faltou energia só naquele endereço. O batuque parou. Ei, outros meses passaram-se e depois eu fiquei sabendo que o proprietário daquela casa tinha vendido a casa porque os espíritos que atendiam o batuque dele não desciam mais ali. Você tem noção que é isso? Sabe? Agora, se eu fosse resolver o problema do meu jeito, eu tinha arrumado um problema com ele, com a família dele, com o sobrinho dele, com os filhos dele. Mas como foi Deus que resolveu, eu só fiquei de camarote assistindo. Deixa Deus resolver para tu, rapaz. Deixa Deus fazer para você. Deixa Deus tomar frente, porque se der bronca, se der pepino, ele resolve assim.
Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser, eu creio por ti. Mas perceba bem uma coisa. Deus vai fazer por você. Deus está fazendo por você. Deus está agindo por você. Deus está operando por você. Deus está fazendo por você. Deus está escrevendo por você. Eu vejo que as pessoas parecem que duvidam do Deus que servem. Mas tenha certeza, o Deus de Israel é o Deus da igreja. O Deus da capital é o Deus do sertão. É desse jeito abençoada. Glória a Deus. O Deus da capital é o Deus do sertão. O Deus do interior é o Deus da metrópole. E o Deus da igreja vai resolver. Eu queria tanto que você tivesse essa certeza. E o primeiro sinal que o crente tem certeza que Deus vai resolver é porque ele começa a não se preocupar com aquele problema ou com outro problema. Por quê? Porque eu já entreguei na mão de Deus. E quando o crente entrega na mão de Deus, acabou a dor de cabeça. Acabou a dor de cabeça. Eu sempre dou um conselho aos irmãos que nos procuram. Pastor, estou passando por um problema. É mesmo, meu irmão. É mesmo, minha irmã. E eu não sei como fazer. A senhora já orou? Já orei. A senhora já jejuou? Ainda não. Jejue. Dentro das suas possibilidades, jejue. Mas o que mais? Marque um propósito só por aquela causa, pelo menos 10 minutos por dia. Você ora só pelo aquilo. E depois que você fizer pelo menos de 15 a 30 dias de oração, orando uns 10 minutos pelo menos só por aquilo. Aí você marca o seu culto de ação de graça. Senhor, eu estou no mês de abril. Eu preciso desse culto de ação de graça, pelo menos daqui para junho. Aí você marca o culto de ação de graça. Exemplo, segundo sábado do mês de junho, culto em ação de graças. Você não recebeu o milagre ainda. Você não está com a bênção na mão. Mas quando você marca uma data, quando você jejua e ora pela causa, faz um clamor, mesmo que seja pequeno, todo dia, Deus se move para fazer o milagre. Deus se move para fazer o que você está precisando, desejando. Ou, se ele não fizer, ele mostra para você assim, ó, filha, ô filho, não vou fazer por causa disso, disso. Ou ele mesmo fala para você, não vou fazer e não entra em detalhes. Mas alguma solução ele dá para o seu problema. A questão é que a gente não faz por onde, essa é a maior verdade. É uma vergonha eu dizer, mas eu não oro quase nada. Perceba, eu oro muito pouco. Eu não posso pedir a Deus um milagre gigante se a minha oração é desse tamanho. Mas o problema não está em Deus, o problema está em mim. Então o conceito tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Percebamos esta realidade crucial na vida da gente. Receba de Deus hoje a seguinte certeza. Deus está respondendo para você hoje. Eu quero fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Agora, eu preciso que você faça a sua. E eu vou lembrar de uma situação que ocorreu comigo. Perceba, eu fui contratado para tocar num casamento certa vez. E eu disse para a noiva, olha, a parte instrumental e a parte de som, nós garantimos qualidade excelente. Mas, com relação a isso, não vão sair falando do seu evento. Mas as outras coisas, aí fica contigo. Não, as outras coisas pode deixar comigo. Eu estou querendo só ter certeza que se você vai me garantir que os músicos vão estar aqui, que os cantores vão estar aqui, que os instrumentos vão estar aqui, que o som vai estar aqui. Eu disse, eu posso te garantir que tudo isso que você falou vai estar aqui no dia do seu casamento. Agora, se você não fizer a sua parte, aí eu não posso garantir.
qual é a minha parte? Chegar no horário, estar preparada para imprevistos, seja na questão da alimentação, na questão do refrigerante, na temperatura ideal, na questão do espaço ser de qualidade. Você já sabe o lugar que você vai casar? Sei. Qual é? É chácara tal. Ah, ok. Então já sei que som levar para lá. Só que quando chegou no dia, o som estava excelente, os músicos excelentes, o evento na questão acústica top, todo mundo gostou da parte musical do evento, da qualidade de som do evento. Só que na hora que foram servir a comida, eu não sei se foi o vinagrete ou foi alguma coisa lá que eu não lembro agora, estava azedo. Estava azedo, perceba. Só bastava chegar a uma certa distância da comida, dava para sentir o cheiro. Então, por mais que o som foi bom, por mais que os cantores cantaram bem, por mais que os músicos tocaram bem, o casamento não aconteceu da forma que se desejava, porque a noiva ou quem preparou a comida não fez com a responsabilidade para não deixar acontecer o azedamento do alimento. Então eu fiz a minha parte, porém o evento não foi bom. Sabe o que acontece? Deus está esperando que a gente faça a nossa parte. Pai, te louvo, te agradeço, te rendo graças, te magnifico pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor está fazendo. Abençoa essas pessoas que nos acompanharam até agora na live, Senhor. Dá uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite com Cristo, uma noite de realizações, uma noite de vitórias marcantes na vida do teu povo. Pai, abençoa os cultos que vão acontecer neste domingo em todo lugar do Brasil e do mundo. Pai, abençoa esta live em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, próximo sábado estaremos aqui de volta. Graziele, Deus te abençoe, mulher de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar com tanto carinho. Que Deus guarde, guie, ilumine e proteja a sua vida. Próximo sábado estaremos aqui na live, ao vivo, levando essa mensagem ao seu coração. Minha mãe 3, um beijo. Minha mãe Socorro Fernandes de Siqueira, lá do Guarujá, um beijo gigante. Que Deus abençoe a todos vocês. Receba essa palavra. Deus está com você. Deus te abençoe. Até o próximo sábado. Muito obrigado por estar conosco até agora. Fica com Deus. Eu fui. Um abraço, um cheiro. Tchau. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.